Você quer saber qual investimento é o mais rentável para você alcançar a independência financeira? Eu vou te dar a resposta nesse vídeo. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira através do investimento imobiliário. Eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros, ele está aqui embaixo e você pode baixar gratuitamente. Tenho certeza que vai ajudar na sua trajetória para a independência financeira. Sem mais demoras, vamos responder a pergunta de qual é o investimento mais rentável para você alcançar a independência financeira. Quem vai responder essa pergunta é um estudo muito abrangente, publicado em 2019 por um periódico de Oxford, com uma série de pesquisadores que foram e analisaram os dados de 16 países através de 150 anos. Então, é bastante tempo, é um horizonte temporal bastante longo para você conseguir perceber qual que é a dinâmica, né? Quase tudo aconteceu durante 150 anos de história. Teve guerra, teve pandemia, teve um monte de reveses sociais e econômicos, porém, mesmo assim, é possível colocar isso em perspectiva para definir qual que é o investimento mais rentável ao longo do tempo. Para começar do começo, o que a gente precisa é saber quais que são os 3 investimentos possíveis, né? Os 3 investimentos mais representativos como classe, né, são os equities, que são nada menos do que as ações, né, então partes de uma empresa. Depois a gente tem os títulos soberanos, que são dívidas de governos de todos os países pesquisados, né, são os 16 países, e depois tem os imóveis. Então essas são as 3 principais classes de ativos, né? Você pode comprar ações, você pode comprar título do governo ou você pode comprar imóveis. Qual que é o investimento mais rentável? Esse estudo comprovou que os imóveis têm uma rentabilidade um pouco acima dos equities, um pouco mais rentável que as ações ao longo de todo esse período. Vale lembrar que essas 2 classes de ativos foram analisadas tanto em ganho de capital, ou seja, quanto que valorizou a ação e quanto que valorizou o imóvel, e também a rentabilidade, né, do aluguel, no caso de imóveis, e a rentabilidade dos dividendos, no caso de ação. Então somou as 2 coisas para se definir qual que é a taxa de retorno. E se chegou à conclusão de que os imóveis têm uma rentabilidade um pouco maior do que as ações. Esse resultado ele é bastante surpreendente, principalmente porque a teoria econômica ela preza, né, de que o investimento, quanto mais risco, maior é o potencial de retorno. E nesse caso aconteceu o contrário, né? Os imóveis eles têm menos risco e têm um retorno um pouco mais elevado, né? As ações elas têm um nível de oscilação, e isso o estudo comprova também, muito maior do que os imóveis. O preço das ações, né, como você já deve ter percebido, né, o preço das ações varia muito, né, todos os dias, todas as semanas, e muito também para cima e para baixo, né? Quando tem um revés econômico, como a gente teve aí a pandemia, entre outras coisas, as ações caem 30%, 40%, e depois, é claro, podem recuperar ao longo do tempo, mas essa oscilação tão grande, ela não acontece no mercado de imóveis. Além disso, um ganho, né, de rentabilidade ele é mais constante no caso de imóveis, e isso foi um dos motivos que permitiu uma rentabilidade mais positiva para os imóveis nesse horizonte temporal bastante estendido, que é de 150 anos. Quais são os possíveis motivos pelos quais o investimento imobiliário é mais rentável do que as ações e mais rentável do que título? Um desses motivos é que o investimento imobiliário, de forma geral, ele é alavancado, ou seja, as pessoas contraem uma grande dívida, né, para você investir em imóveis. É muito mais comum, né, no mercado imobiliário, seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar do mundo, que as pessoas comprem um imóvel financiado. Um investimento alavancado, ele é, em geral, mais rentável, né? Claro que quando você acerta, né? A alavancagem ela é muito positiva quando você compra um ativo que tem um ganho, né, de valor ao longo do tempo. Isso acontece no mercado imobiliário. O segundo motivo é que a população estava crescendo muito, né, nesses 150 anos. Ela vai continuar crescendo, principalmente em alguns países, né? O Brasil vai ter o crescimento da população até 2045. Outros países, né, países europeus que estão inclusos nesse estudo, eles já estão tendo uma população mais estagnada ou até decrescendo em alguns lugares. Essa dinâmica ela é muito importante para o investimento imobiliário. Por quê? Porque são
mais pessoas necessitando de moradia. A gente pode desmembrar o investimento imobiliário em duas parcelas muito importantes, que é a terra e a benfeitoria. Em geral, quando a população está crescendo, a terra vai ficando cada vez mais escassa, então ela ganha valor. Isso está acontecendo ainda e aconteceu muito, né, ao longo desses 150 anos. Então, são dois motivos aí importantes para a gente perceber de que forma que o investimento imobiliário vai tendo um desempenho tão importante ao longo desse período. Então, a primeira é a alavancagem. A segunda é a valorização da terra, né, que é uma parte muito importante do imóvel. Uma coisa que é importante destacar quando a gente analisa esse estudo é que esse estudo ele não pega dados do Brasil, ele pega dados principalmente de países europeus, países que já tiveram um desenvolvimento social e tecnológico muito grande no período ali do século XX. Né? E o Brasil, eu acho que é importante perceber que ele está meio que um pouco para trás. Né? A gente tem a população ainda crescendo, a gente tem a dinâmica tecnológica, enfim, uma série de mudanças sociais, econômicas, investimento em infraestrutura que ainda não aconteceram de forma tão intensa no Brasil e que podem acontecer. Né? E quando isso acontece, leva à valorização ainda maior do investimento imobiliário. Então, essa perspectiva que a gente viu no passado, eu acho muito provável que aconteça no futuro, né, no presente e no futuro aqui no nosso país. Tem inclusive um estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras e Construtoras, a Abrainc, que analisou os dados do Brasil desde 2010. E esse estudo revelou que a gente teve no Brasil uma rentabilidade média de 15,3% no investimento imobiliário desde 2010. É uma rentabilidade muito adequada, né, embora não seja nenhum estouro da boiada, mas é uma rentabilidade muito interessante, principalmente quando a gente olha sobre o aspecto de que de 2010 para cá, né, de 2010 até 2021, a gente não viveu um período muito bom no mercado imobiliário. Na verdade, a gente está vivenciando um período difícil desde 2014, né, que o mercado imobiliário começou a ficar um pouco deprimido por conta de ter uma taxa de juros alta, de um período bastante difícil. A gente está, então, um período de rentabilidade razoável, né, de 15,3% ao longo dos últimos 10 ou 11 anos, mesmo tendo um período não tão bom para o investimento imobiliário. O segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente olhar para o investimento imobiliário do Brasil é que a gente está em 80º lugar em termos do valor do imóvel com relação a outros países. Né? Um estudo que analisou 103 países, o valor do metro quadrado de qualidade na melhor localidade de grandes cidades, colocou o Brasil na 80ª posição, sendo que são 103 países. O Brasil não está na posição 80 em termos de maiores economias, o Brasil não está na posição 80 de maior quantidade de população, não, a gente está ali sempre entre o 10º e o 20º nesse tipo de quesito. Né? Isso leva a crer que o imóvel no Brasil ainda está num preço defasado com relação aos imóveis de outros países. Isso tudo me leva a crer que o investimento imobiliário no Brasil é tão bom ou melhor do que esse analisado pelo estudo. Esses 150 anos analisado por esse estudo em outros países leva a crer que o investimento imobiliário foi um bom investimento, né, para quem apostou em imóveis no passado nos países europeus. E nesse momento, esses dados me levam a crer que o investimento imobiliário no Brasil é tão bom ou melhor do que se a gente estivesse investindo na Europa há 150 anos atrás. Se você gosta desse conteúdo de investimento imobiliário para alcançar a independência financeira, se inscreva no canal para receber muito mais conteúdo. Também deixe a sua curtida no vídeo e comente o que você pensa a respeito, qual que é o melhor, ações, títulos ou investimento imobiliário. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.